sempre o salão está bem colorido, né? Daqueles que nós enxergamos, né? Imagina quantos cada um trouxe junto e quantos já estavam aqui, além de todos os que trabalham aqui também para nos ajudar, né? Então, que Jesus nos abençoe e que a gente tenha a graça de poder entender a mensagem de hoje e também que eu possa colocar essa mensagem de uma maneira que atinja o coração e a mente de todos. Bom, a reflexão de hoje é sobre os caracteres da perfeição. É do capítulo 17 do Evangelho, os itens 1 e 2, né? E aí, então, lá o Kardec inicia com uma frase do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz assim: sede vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é uma frase que, segundo Kardec, essa proposta de Jesus é praticamente impossível, né? Se a gente tomar o pé da letra. Como que nós vamos ser perfeitos como o Pai é perfeito, né? E Jesus, então, coloca assim: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Essa palavrinha, o vosso Pai, né? A gente pronuncia, a gente não se dá conta bem o que quer dizer o vosso Pai. Porque Jesus, assim, várias vezes, ele fala assim, ó, o meu Pai, Deus Pai na concepção de Jesus. Então, quando ele diz assim, eu e meu Pai somos um, ou eu vim ensinar aquilo que eu aprendi, que eu ouvi do meu Pai. Ele era o mensageiro do Pai, né? O médium de Deus, tá? E aí, então, ele fala conforme ele conseguia entender a Deus, né? Agora, quando ele diz assim, conforme o vosso Pai Celestial, aí ele se refere a cada um de nós, como a gente consegue entender Deus. Então, nós sabemos que nada nos é exigido além das nossas possibilidades, né? Então, quando Jesus fala, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, ele nos diz claramente de que a gente tem que, lógico, se esforçar para cada vez entender melhor a Deus. Mas, na realidade, nós precisamos nos preocupar em vivenciar assim como nós entendemos que Deus é, né? E isso significa ser perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Não é nós sermos igual a Deus, nem poderíamos ser. Mas daí a gente fala na perfeição relativa. Mas é sempre uma coisa que parece que não tem medição, né? Agora, quando a gente fala assim, ó, que vamos ser perfeitos conforme eu tenho a obrigação de ser perfeita, né, conforme eu entendo Deus, conforme eu consigo conceber a Deus. E se eu sei que Deus é misericordioso, que Deus é justo, que Deus é amoroso, eu já tenho consciência disso, né? Então, eu preciso me esforçar para ser semelhante, ser misericordiosa, ser justa, ser amorosa com todos. Isso significa ser perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Mas Jesus também fala que é no nosso Pai, quando diz, acabamos de orar, Pai nosso que estás no céu, né? Então, ele nos lembra da fraternidade humana, porque se nós fizermos assim, em família, né? Na nossa família comum, onde a gente, cada um, a maioria tem irmãos e tudo, né? Daí, nosso Pai, a gente diz, né? E aí, o que significa? Se eu digo nosso Pai, é porque somos irmãos.
né? Então, Jesus nos ensinou, através desta oração, Pai nosso que estás no céu, quer dizer, Pai de todos nós, de todas as criaturas, não é só de nós humanos, é de todas as criaturas, Ele é o Pai, né? Então, tudo faz parte da sua criação e Deus provê tudo. E então, quando nós invocamos Deus como um Pai nosso, ou nosso Pai, nós temos que nos lembrar da fraternidade, de como nós vivenciamos. Se Deus é misericordioso, é justo, é bom, infinitamente bom, e como que nós vivemos esse Pai nosso na nossa vida do dia a dia, né? Que daí nós também terminamos com uma oração que a gente às vezes só faz palavras, só fala palavras e não se dá conta o que a gente está realmente pronunciando. Olha, quando os discípulos disseram a Jesus, Mestre, ensina-nos a orar, porque eles viam como Jesus se transformava, entrava em conexão com o Pai e eles tiveram vontade de experimentar isso. Foi aí que Jesus, então, ensinou essa oração do Pai Nosso. E se nós olharmos essas 3 palavrinhas, meu Pai, nosso Pai e vosso Pai, nós vamos entender aos poucos, cada vez, o que nós temos que fazer para a nossa perfeição. Então, é preciso agir na proporção em que cada um entenda Deus, como eu o percebo. Eu não tenho que pedir satisfação para o outro, eu não tenho que me preocupar com o outro como ele entende Deus. Eu tenho que cuidar daquilo que eu entendo e tentar vivenciar aquilo. Isso significa ser um caminho para a perfeição, né? Isso ali também vai tirar de nós aquela história do comparar-se. Porque se eu tenho a consciência de que cada um tem em si aquela conexão, aquela compreensão de Deus, eu não tenho por que achar que o outro tem que proceder do mesmo jeito que eu procedo. Principalmente no que se refere ao relacionamento e à ligação direta com o Pai. Se eu entendo Deus, então, amoroso e justo, a minha tarefa é tentar ser cada dia mais amoroso, mais justo, mais bom para com todos. Aí eu estou no caminho da perfeição, né? E isso ali, cada um dentro das suas possibilidades. Isso é uma das coisas que a doutrina espírita nos traz, de benefício tão importante, né? Que nós não seremos nunca cobrados daquilo que nós ainda não temos, né? Agora, aquilo que nós já adquirimos, aquilo que nós já entendemos, e aquilo nós já vai para nossas contas, né? A prestar diante da nossa consciência, porque não é Deus que vai nos julgar, é a nossa consciência. Imagina, se eu tenho essa compreensão que Deus é justo, Deus é misericordioso, é bom, e eu não ajo dessa maneira, como que fica a minha consciência, né? Porque é tudo entre mim e a minha consciência. E isso nós colocamos assim, Deus julga? Não, Deus não julga, é a consciência que vai julgar. Eu posso abafar a minha consciência agora, quando eu quero, estou livre para fazer isso. Não escutar o que a minha consciência me diz. Mas um dia vai ser claro e não vai ter como camuflar essas coisas, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 10, Kardec pergunta se há possibilidade de nós, humanos, um dia
conseguirmos entender melhor os caracteres, as perfeições de Deus. Aí eles respondem assim, ó: compreendemos os atributos de Deus conforme as nossas condições evolutivas, é a nossa perfeição. Quanto mais perfeitos e evoluídos nos tornarmos, melhor entenderemos os tributos divinos. Tá certo? E vocês viram, eu escrevi o que eu entendi da resposta, né? Mas é isso aí. Então, quanto mais eu vou me aperfeiçoando, vou me instruindo, mais eu tenho esse conhecimento e mais a possibilidade de colocar isso em prática. E eu vou entender melhor Deus quanto mais eu me esforçar para conseguir entender Deus, através de leituras, de instruções, né, do própria convivência. E aí a pessoa que não... Daí nós podemos entender uma pessoa que não teve ainda contato com a vivência religiosa, com a vivência, com o ensino religioso, com a religiosidade mesmo. Essa pessoa não tem as mesmas percepções que nós que estamos já em um plano assim de trabalho um pouco mais avançado, mas não quer dizer que nós somos melhores que eles, né? Tem que ver isso, mas nós já temos mais responsabilidade. A quem mais foi dado, mais será cobrado, né? E então, nós fica bem claro naquela questão 10, se alguém depois quiser ver no Livro dos Espíritos, a questão 10 está bem explicado lá, né? E não somos espíritos perfeitos, mas nós somos espíritos perfectíveis. O que significa isso? Eu posso... Toda hora a gente se dá conta daquilo que a gente ainda não fez, como a gente já sabe, como deveria ter feito. Por N motivos, né? Mas eu sei que um dia eu vou conseguir, né? Então, o que não podemos é desistir dessa luta para nos aperfeiçoar. E a perfeição para nós, espíritos imperfeitos, é um propósito, uma meta, não é uma obrigação, assim, no sentido, eu preciso ser perfeito, não. Eu tenho essa meta, uma determinação divina, mas o tempo é eternidade, né? Se eu quiser, como se diz, empurrar com a barriga, não vou estudar, não vou refletir, não vou me preocupar com nada disso para não ser cobrada, né? Porque quando eu não sei, eu não sou cobrada. Mas se eu tenho a oportunidade vai voltar, mas vai voltar mais difícil, né? E eu vou responder por aquelas oportunidades que eu deixo passar e não aproveito, até por conveniência, por comodismo, por não assumir a responsabilidade, porque todos nós sabemos que aquilo que um dia eu aprendi, que um dia eu sei, a partir dali, é com minha consciência, né? O que eu ignoro, eu não serei cobrada. Agora, o que eu ignoro por não ter tido oportunidade de saber. Agora, aquilo que eu ignoro porque eu resolvi ignorar por comodismo, aí eu acho que vai ser bem mais difícil a cobrança, né? Então, as metas só podem ser estabelecidas dentro do possível. Por isso que Jesus disse: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Ele não disse sede perfeitos como o meu Pai é perfeito, não. Como o vosso Pai, como vocês têm condições de ser. Então, nós não temos que nos desesperar. Na realidade, a gente tem que agradecer todo dia que a gente consegue entender assim. Porque isso vai facilitar, menos para mim. Um dia eu fui ver uma palestra, até quando estava estudando isso ali, na Federação Espírita tem, na FEB tem o estudo do Evangelho, né? E aí o Simão Pedro que explicou bastante isso ali. E eu achei isso tão interessante, né? Porque a gente
O que eu entendia antes, assim, ser perfeitos é no sentido de a gente ter uma perspectiva, sabendo que nunca ia chegar a ser perfeito como o pai, mas então sempre tinha que ir. A história do horizonte, né? Alguém achou que reclamou para Deus que ele fez tudo tão perfeito, mas o horizonte ele não tem sentido nenhum, né? E reclamou para Deus. Né? Aí Deus disse, daí ele disse que ele queria uma audiência com Deus. E aí Deus concedeu essa audiência, ele disse, olha, tua criação é perfeita. Agora, eu não consigo entender o objetivo do horizonte. Eu dou um passo, ele dá um passo. Eu vou 1 quilômetro, ele vai 1 quilômetro adiante. Daí Deus disse, é perfeito, é exatamente para que nunca tu acha que eu cheguei, né? Eu sempre tenho mais para aprender, eu tenho mais para avançar, né? E assim também eu acredito que é a ideia de Jesus quando ele nos coloca o vosso Pai. Aí os caracteres da perfeição, é o item 2 que Kardec nos traz. Então ele coloca assim, ó, amai os vossos inimigos, olha os caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Quem são os nossos inimigos? São amigos que em algum lugar dessas nossas múltiplas encarnações nós perdemos. Por culpa nossa, por culpa da situação, por culpa deles. Mas alguma vez ninguém é inimigo meu se não foi um dia meu amigo. E a gente é muito assim ligado a olhar só o hoje, né? Essa vida presente. Mas eu nessa vida, né? Por que a gente tem essas antipatias espontâneas, assim, gratuitas? Ou outras coisas a gente, nem quer, não, vê tudo errado que aquela pessoa faz e não tem nem lógica, mas a gente tem esse sentimento. É porque, na realidade, em outras épocas, certamente, a gente já estava junto e alguma coisa ficou, né? E aí, então, ele diz assim, ó, que amai os vossos inimigos. Kardec, lá no capítulo 12, o 12 né? Os inimigos, aí ele é explícito, é uma coisa assim, eu posso confessar para vocês que eu achei, o único lugar que eu achei mesmo, assim, uma explicação que me satisfez e que me trouxe muita luz, foi essa, o que é amar o inimigo, porque a gente aprendia no Evangelho, mas a gente achava tão difícil, né? Aí Kardec é bem claro e diz assim, amar o inimigo não é ter para com ele o mesmo sentimento, o mesmo afeto, a mesma confiança que se tem para com o amigo. Isso é impossível. Isso até pelos nossos próprios, pela química entre as pessoas, isso não é possível. Aí Kardec diz, amar o inimigo é fazer por ele tudo bem, é orar por ele, é amar, é se alegrar com aquilo que acontece para ele, né? É de bom, e isso é uma coisa bastante difícil, né, gente? Às vezes a gente está assim numa situação, alguém que vive prejudicando e tudo, e acaba sempre se saindo bem, né? E aí a gente tem que aprender a se alegrar com aquilo que o nosso inimigo está recebendo. Mas aí também o Simão Pedro não do Evangelho, né? O Simão Pedro, que é um espírita lá de Minas, né? E eu gosto muito da interpretação que ele faz, as palestras dele são maravilhosas, né? Daí ele falou assim, ó, que tem 3 níveis de amar os inimigos, né? Porque nós sabemos que não é possível a gente sempre se alegrar, né? Com o bem do outro, daquele que nos odeia, que nos prejudica.
Então, ele coloca assim, amai os vossos inimigos. O que é? É não desejar o mal, alegrar-se com o bem que eles recebem, tá? Isso Jesus aconselhou, né? Mas também falou assim, fazei o bem aos que vos odeiam. E aí ele coloca bem aqueles conselhos de Jesus, quando ele diz assim, se alguém quiser tomar a tua túnica, dá também um manto. Se alguém quiser te obrigar a caminhar uma légua, caminha dois. Né? Se alguém te bater no rosto, oferece o outro. Isso não é oferecer o outro rosto ali, outro lado, não, porque daí a gente está provocando a agressão. É se fazer o contrário. Alguém me ofende, eu faço o bem para ele. Então, é pagar o bem, o mal com o bem, né? Mas aí tem um outro nível, que tem casos que a gente não consegue fazer esses conselhos que a gente, né? Casos particulares, assim, cada um sabe da sua vida, né? E nós ainda não conseguimos. E aí diz assim, ó, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque orar, todos nós podemos, nós nem precisamos chegar perto daquela pessoa, nós não precisamos interagir com aquela pessoa. Então, simplesmente orar por eles e por nós, né? Porque os dois nós estamos precisando dessa oração, né? Então, eu achei legal, assim, né, as três coisas, fazer o bem, né? Amar o inimigo, desejar o bem para ele, fazer o bem pelo mal, né? Ou então, se nós não conseguimos fazer, vamos orar. Então, é aqueles casos mais difíceis onde Jesus pede, então, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Nós sabemos perfeitamente o que é, talvez não na vivência, mas assim, de histórias que a gente sabe, que como é difícil tu ser perseguido e tu ser caluniado, né? Quando eu era criança ainda, faz tempo, né? Mas aí eu estava lá na igreja e o padre lá naquele púlpito alto, assim, e eu me lembro que ele falou de calúnia. E aí ele disse assim, que a calúnia é como se a gente fosse lá, a torre da igreja era o mais alto que tinha lá na minha terra. E aí se pegasse um travesseiro de penas, que era o que a gente tinha, e rasgasse e espalhasse num dia de vento, né? Aí, para a gente refazer essa calúnia, tirar os efeitos dessa calúnia, a gente tinha que juntar todas aquelas penas. É uma coisa que me gravou de criança, e eu acho assim, tão verdadeiro isso, né? Tão verdadeiro, porque tu fala mal de alguém, principalmente a calúnia, e vai prejudicar esse alguém. Eu falo, e aí essa pessoa já fala para outra, porque eu contei, e aí vai, e às vezes a gente fala em grupo, e aquilo é levado adiante, e aí não tem como refazer, como desfazer, aliás, aquilo que a gente provocou de mal para aquela pessoa, de quem a gente falou alguma coisa que não é verdadeira, né? E como o uso do nosso livre-arbítrio, eu escolho então agir no bem ou agir no mal. Então nós vemos que mais uma vez nosso livre-arbítrio é o que governa nossa evolução, a nossa maneira de viver, a nossa índole, tudo bem comandado pelo livre-arbítrio. Agora, se eu semear espinhos, não vou colher rosas. Rosas até pode, né? Porque a rosa tem espinhos, mas a gente vai colher exatamente aquilo que plantou. Não adianta tu semear alguma coisa de achar enganada na colheita, porque tu vai colher aquilo que tu plantou.
E as palavras de Jesus, então, sede perfeito, precisamos, então, entender como uma perfeição relativa, aquela que nós podemos alcançar. Mas nós temos a eternidade para conseguir isso. Então, ninguém de nós precisa se desesperar quando não consegue aquilo, ser sempre perfeito como a gente já gostaria de ser. Porque eu acredito, assim, que todos nós, certamente temos uma índole já de tentar ser perfeito, de tentar fazer as coisas certas, de não enganar. Mas, olha, é aqui, é lá, a gente às vezes falha com palavras, outras vezes com pensamentos, né, que os outros não sabem, mas a gente sabe, ou com ações, e a gente tem que se aceitar como a gente é, não para ficar assim, mas para se melhorar. Porque eu não consigo melhorar aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não aceito. Então, para eu poder ser melhor, eu preciso me olhar como eu sou, para depois poder me melhorar, né? Então, Kardec diz assim, ó, que lá no mesmo capítulo fala assim, então, amar os inimigos, porque os amigos nós chamamos normalmente, né? Fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Assim, Jesus nos ensina que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção. Então, por quê? Porque a caridade implica na prática de todas as outras virtudes. Porque lá, Paulo, lá no capítulo 15 do Evangelho, quando tem uma mensagem de Paulo, ele diz que a caridade sem, não, tudo que tu faz sem caridade não vale nada, né? E mesmo que dos Coríntios, que ele fala sobre se eu doar meu corpo, se eu falar todas as línguas, se eu fizer isso, aquilo, mas se eu não tiver caridade, nada me serve, nada vale isso aí, né? Então, nós temos que colocar a caridade na nossa meta. E a caridade também nós vamos entendendo conforme nós vamos evoluindo. Porque a caridade que nós entendemos hoje não é a caridade que nós entendemos 20 anos atrás. E não será, tomara Deus, né, a caridade que vamos entender daqui a uns anos. Não vou dizer os anos, porque daí, né, a gente não se arrisca. E todos os vícios, mesmo os mais simples defeitos, diz Kardec, na sua raiz tem o egoísmo e o orgulho. Por isso que a doutrina espírita combate tanto e orienta tanto sobre esses dois vícios, que são os vícios mais danados, porque eles contaminam tudo que tu faz. Se tu vai fazer uma obra de caridade e faz por orgulho, tu já perdeu o teu valor, né, dentro da caridade. E se tu deixa de fazer porque tu está com egoísmo, porque, também eu não vou me importar com isso, não, ele que faça, ele, né? Aí já o egoísmo toma conta. Então, para a gente ver que essas duas coisas nós temos que cuidar muito bem, esses dois vícios, né? E a caridade, lá na questão 686, acho que é, do Livro dos Espíritos, que diz que é benevolência, indulgência e abnegação e devotamento, né? E aí nós temos que colocar essa nossa caridade dentro dessas coisas, que é benevolência e indulgência. Abnegação, porque ninguém faz caridade sem abnegar, porque a melhor caridade é aquilo que eu faço da minha força, da minha vida, da minha, né? E às vezes fazer caridade material é muito necessária, mas não é o mais difícil fazer. O mais difícil é nós cuidar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras, né? Porque é isso que vai nos fazer assim, nos tornarmos pessoas melhores. O tempo não é meu amigo,
Então, vamos agradecer. Então, eu acho que a gente tem bastante para refletir, né? E vamos agradecer mais uma vez porque todos nós podemos estar presentes aqui, encarnados e desencarnados. Que Jesus nos abençoe a todos, nos conceda que possamos chegar bem os nossos lares e que essa reflexão possa fazer parte da nossa vida no dia a dia, de uma maneira simples, constante, mas uma maneira amorosa, uma maneira sincera. Obrigado, Senhor, por todos esses benefícios e que a doutrina espírita, o teu evangelho, possa cada vez mais ser difundido e vivenciado na nossa humanidade. Que assim seja. Que assim seja.